Deus te abençoe. Quem é jovem, dá um aplauso lindo ao Senhor. Mais ou menos. Tem uns que eu estou olhando aqui de cima. Você é mais ou menos jovem. Antes de você tomar o seu lugar, nós estamos num projeto 20 por 24. Parece escala, né, de serviço. Mas nós estamos num projeto 20 por 24. Nós temos orado durante essa semana toda 20 vezes por dia. 20 vezes nós adoramos ao Senhor em oração durante todo o dia. E eu quero dar oportunidade para você fazer parte desse projeto. Orar 20 vezes durante as 24 horas, pedindo o quê? Nada. Durante as 20 vezes nós só agradecemos, glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. E eu quero dar a oportunidade para você, nesse momento, orar agradecendo pela Igreja Vida Nova Hortolândia. Quantos aqui já foram muito abençoados por esse ministério? Diga um aleluia mais alto que você pode. Pois então eu gostaria que você incendiasse os céus com palavras de gratidão a Deus por esse ministério. Levante suas mãos o mais alto que você pode. Comece a agradecer ao Senhor agora pela Igreja Vida Nova aqui em Hortolândia. Comece a exaltar, bendizer o nome do Senhor. Comece a lembrar nesse momento, Senhor, daquilo que você viveu, daquilo que você está vivendo nesse momento. Meu Deus, nós estamos reunidos como igreja, a tua igreja, para exaltar, glorificar e bendizer o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, porque milhares de vidas já se renderam aos teus pés. Um obrigado, meu Deus, porque hoje Vida Nova Hortolândia é um marco nessa cidade, porque nós levantamos um altar de adoração ao Senhor. Que o Senhor esteja, meu Deus, continuar a falar aos nossos corações, e que nós tenhamos, meu Deus, um congresso, que seja primeiro, o teu nome seja exaltado, glorificado e bendito. Se você concorda, diga amém. Não, dá um amém mais alto. E agora dá um aplauso ao Senhor e você já pode ir tomando o seu lugar. Eu quero dizer que nós recebemos um chamado, queridos. Quem faz parte do Ministério Vida Nova Hortolândia recebeu um chamado. É óbvio que nós já estamos na cidade há mais do que 4 anos. Mas como igreja, nós comemoramos 4 anos. Nós estamos na cidade há mais tempo, como células, as células representadas nas casas, em reuniões que nós fizemos durante um ano antes de nos tornarmos base. Nós estamos há mais de 4 anos, quando nós éramos apenas uma base, mas hoje nós somos igreja. E como igreja nós comemoramos 4 anos. Ao longo desses 4 anos, irmãos, a Igreja Vida Nova aqui em Hortolândia não apenas sobreviveu. Como ministério nós não estamos sobrevivendo há 4 anos. Até porque nós, durante esse período, nós fomos fiéis. Nós servimos a Deus, nós evangelizamos, nós cuidamos, nós amamos, nós discipulamos. E o mais importante, nós nos mantivemos dentro do chamado que o Senhor nos confiou. Esse chamado, irmãos, não é somente para que a gente comece bem o projeto, mas é para que a gente persevere até o fim. Sabe por quê? Porque existe uma recompensa. Diga comigo, recompensa. Fala mais alto, fala recompensa. Sim, existe uma recompensa. E a recompensa, ela está ligada diretamente à constância, perseverança e obediência. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz o seguinte: sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, diga Senhor. Fala mais alto, fala no Senhor. Fala com mais fé, diga no Senhor.
no Senhor, o meu trabalho, o seu trabalho, o nosso trabalho não é em vão. Se você está me entendendo, dá um aplauso maravilhoso a esse Deus poderoso. O chamado que Deus tem para mim e para você, o chamado que Deus tem para a nossa igreja, não é simplesmente para um momento de empolgação, de entusiasmo, mas é para uma vida constante, uma vida perseverante. E a recompensa não é para aqueles que começam muito bem, mas é para aqueles que vão perseverar até o fim. Quantas pessoas começaram juntamente conosco alguns anos atrás? Quantas pessoas 4 anos atrás, quando nós viemos para cá, que nós nos estabelecemos como igreja, não estão mais? Pois eu quero te dizer que o chamado que Deus tem para mim e para você, não é para que a gente comece bem, mas é para que a gente termine bem a carreira que Ele está nos propondo. Charles Spurgeon diz que a perseverança é o teste da verdadeira fé. Porque todo mundo que conhece Jesus, que conhece o Evangelho, que tem contato com o Todo-Poderoso, fica impactado e começa muito bem a sua trajetória. Mas com o passar do tempo, as pessoas vão se esfriando, vão se distanciando, vão deixando que as mazelas da vida, vão deixando que aquilo que acontece no mundo interfira no seu relacionamento com Deus. Hoje, nós não estamos celebrando simplesmente, tão somente, o aniversário da Igreja Vida Nova aqui em Hortolândia. Mas os frutos, sim, nós estamos hoje comemorando os frutos da fidelidade ao chamado que Ele nos fez. Nós temos um chamado, igreja. O primeiro chamado é para que eu e você perseveremos. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não desiste não. Olha para quem está do outro lado e fala assim: seja insistente. Olha aqui para mim, eu quero te dizer algo: seja perseverante. Em Hebreus capítulo 10, verso 36, diz o seguinte: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam aquilo que Ele lhes prometeu. Eu não sei se você sabe, mas a carta escrita aos Hebreus, ela foi escrita para cristãos, como eu e você, para homens e mulheres que entenderam o chamado em Cristo Jesus. Mas a carta aos Hebreus tem algo muito peculiar. O povo estava desanimado, o povo estava sofrendo perseguição, e com a tentação de deixar a fé, apostatar da fé e voltar a viver o que viviam. Nós estamos comemorando 4 anos. E hoje à tarde, me passou um filme do que nós vivemos durante esses 4 anos. 4 anos de muitas lutas, adversidades, 4 anos de afrontas até, mas também 4 anos de muitas vitórias, muitas bênçãos, muitas palavras do Senhor se cumprindo na nossa direção. Você pode dar mais um aplauso lindo a Jesus? Pois o primeiro chamado que eu e você temos é para nós não desistirmos, mas é para nós perseverarmos. O autor aos Hebreus nos encoraja, dizendo que a promessa de Deus é certa. E, irmãos, existe uma recompensa para mim e para você. Eu não sei se você entende e reconhece isso, mas existe sim uma recompensa guardada para mim e para você. Só que para nós tomarmos posse dessa recompensa, é necessário nós vivenciarmos um processo. E processo, você sabe tão bem quanto eu, que existem etapas dentro de um processo. Não dá para a gente angariar, desejar, pleitear a nossa recompensa sem antes vivermos as etapas que o Senhor tem para mim e para você.
Eu quero dizer que esses 4 anos fazem parte de uma etapa que o Senhor estabeleceu. Nós sofremos, nós lutamos, nós guerreamos, nós vencemos sim, mas o que Deus tem para nós é muito maior e melhor do que tudo aquilo que nós já vivemos. Só os que creem de verdade digam aleluia! Pois nós não podemos desistir, irmãos. Eu e você, nós não podemos desistir, nós temos que perseverar. E perseverar é uma das etapas do processo, para que eu e você tenhamos direito à recompensa. Perseverar significa resistir. Perseverar significa permanecer firme. Perseverar significa continuar correndo, mesmo que estiver cansado. Isso é perseverar. Mesmo sem vontade, mesmo sem ânimo, a gente não pode desistir. Hoje nós teremos aqui quase 100, discípulos que serão legitimados líderes, serão legitimados 12. E eu quero te dizer que isso é uma grande conquista para o reino de Deus, para a cidade de Hortolândia e para essa igreja. Só quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então a primeira fase é perseverar. Quantas vezes nós já pensamos em desistir? Quantas vezes você já tentou desistir? Mas o Senhor tem promessas, Ele tem recompensa, e nós não podemos parar no meio do caminho. A segunda fase, depois de perseverar, é continuar fazendo a vontade de Deus. Eu e você fomos chamados para fazermos a vontade de Deus. Não é para realizarmos as nossas vontades, mas é a vontade dEle. E fazer a vontade de Deus implica em obedecer, diga obedecer. Obedecer, irmãos. Até porque obedecer, a palavra do Senhor diz que é melhor do que sacrificar. Fazer a vontade de Deus diretamente está linkado à obediência. Seguir a direção dEle. Viver os princípios que Ele estabeleceu, mesmo que pareça difícil. Mesmo que cada vez que nós pensemos na recompensa, ela pareça mais distante. Eu e você precisamos fazer a vontade de Deus, porque essa é a segunda fase do processo. E sabe qual é a terceira fase do processo? Saber esperar. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: calma, irmão. Fala para ele assim: ó, quem tem pressa come cru. Ou quem é japonês, também come cru. É saber esperar. Eu e você precisamos aprender a esperar. Sabe por quê? Porque a recompensa não é de imediato. Para recebermos a recompensa, exige confiança naquele que nos prometeu. E eu quero dizer, aquele que prometeu a você e prometeu a mim, tem um caráter ilibado, correto, e cumpre aquilo que Ele promete. Posso ouvir amém? Existe um tempo de espera. A terceira fase do processo é saber esperar. Existe um processo, um tempo de espera entre a promessa e o cumprimento dessa promessa. E durante esse tempo, essa lacuna, esse espaço, esse tempo, Deus prova o nosso caráter. Quem tem promessa de Deus na sua vida de verdade? Lembra de uma promessa aí, lembra de uma promessa. Quem tem promessa de Deus, diga aleluia. Se ela não se cumpriu, você está na prova. Para ser aprovado no seu caráter ou não. Porque é uma das fases do processo. Saber esperar. Quando nós estamos nessa fase, Deus está testando o nosso caráter. Porque aqueles que desistem, antes de ver a promessa se cumprindo, estão reprovados. Olha para quem está do seu lado e fala assim: até agora você está aprovado. E só os aprovados, dê um aplauso lindo a Jesus, aquele que prometeu e que vai cumprir. Deus, Ele está testando o meu caráter e o seu caráter. E também essa espera está moldando a nossa fé. Todas as vezes que nós nos lembramos daquilo que Deus prometeu e que ainda não se cumpriu, nós estamos fortalecendo a nossa fé. Então esse tempo, esse lapso temporal entre a promessa e o cumprimento dela,
Deus está forjando o seu caráter, está modelando a sua fé. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? A perseverança, que é o chamado que Deus tem para mim e para você, a perseverança, que é um dos chamados que Deus tem para essa igreja, é uma ponte que liga a obediência à recompensa. Se não tiver perseverança, a palavra que foi liberada até o cumprimento dela, infelizmente não vai acontecer. Então eu e você precisamos entender que a perseverança faz parte da promessa. Então eu e você nós não temos o direito de desistir. Quando eu estava preparando essa ministração hoje à tarde, eu me lembrei de algo, de palavras proféticas que foram lançadas na minha direção. Disseram um dia: vai chegar o dia em que vocês farão uma reunião somente para líderes, somente para 12, e auditórios ficarão pequenos. Eu posso me lembrar como se fosse ontem. Nós estávamos no auditório Aliança, e foi falado para a gente exatamente isso. Vai chegar o dia em que só de 12 o auditório ficará pequeno. Irmãos, eu quero dizer que só de líderes, só de 12 legitimados, hoje Vida Nova Hortolândia já chega muito próximo a 500 pessoas. Você pode dar um aplauso lindo a Jesus? Você pode aplaudir de verdade? 500 homens e mulheres legitimados, apresentados, com caráter aprovado. Aprovado até agora. Você não pisa na bola não, senão eu posso deslegitimar você. Oh, desculpa. Ei, foi mais forte do que eu. Só os 12 entenderam. Irmãos, a fé que não pode ser testada, não pode ser confiada. Pois nós estamos passando por um teste de fé, constantemente, diariamente, em todos os momentos, nós estamos sendo testados. E sabe o que Deus espera? Que você seja aprovado, que você seja aprovada, que todos nós sejamos aprovados. A fim de quê? A fim de que a recompensa, enfim, chegue às nossas mãos. Nesses 4 anos, a Vida Nova Hortolândia enfrentou grandes desafios. Nós também enfrentamos mudanças que nós tivemos que fazer. Tivemos também que fazer várias adaptações. Tivemos lutas, batalhas espirituais horrendas. Mas nós não recuamos. Perseverar, irmãos, significa manter-se firme na visão que o Senhor lhe confiou. Nós poderíamos ter feito tantas outras coisas para seguir um modismo gospel. Nós poderíamos ter feito tantas coisas e abrir mão de tantas palavras que o Senhor nos dirigiu. Mas até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos abençoou. E nós ficaremos fiéis até que se cumpra todas as promessas do Senhor na nossa direção. Meu irmão, quando eu vejo esses meninos aqui, ministrando a palavra, pegando o microfone, orando com intrepidez, fazendo uso desse púlpito, o meu coração se enche de alegria e uma pontinha de um orgulho santo. Porque é assim que nós podemos contemplar a recompensa aqui na terra. Porque cada um desses 12 que estão sendo levantados hoje é um guerreiro, é uma flecha que está sendo lançada para conquistar territórios que ainda nós não alcançamos. Existe um tempo designado para nós, para que o crescimento e a multiplicação aconteça. Se você está me entendendo, diga glória a Deus. Perseverar então significa manter-se firme à visão que o Senhor nos confiou. Mesmo quando o terreno parece ser árido demais, quando o deserto parece ser gigantesco demais, mas nós nos mantemos firmes, perseverantes.
Perseverar no discipulado, irmãos. Nós somos uma igreja que preza pelo discipulado. Foi a visão que o Senhor nos deu. Nós prezamos por discipulado. Se você nunca teve um discipulado, é porque você nunca pediu. Seja para mim, ou seja para qualquer um desses líderes, para qualquer um desses pastores. Ou para qualquer um dos líderes dos 12 que já foram legitimados. Nós somos fiéis à visão que o Senhor nos confiou. Porque nós entendemos que através do discipulado nós podemos sim cuidar, acompanhar pessoas e famílias. Olho no olho, face to face. Porque isso é o cuidado que o Senhor espera. Perseverar no amor ao próximo. Eu não sei, esse slogan que nós definimos para a igreja Vida Nova Hortolândia, um lugar para amar e ser amado. De verdade, quem é que já se sentiu amado aqui nesse ministério? Diga glória a Deus mais alto que você pode. Eu também. Mas tem gente que fica cutucando a gente. Pois eu quero dizer, quem não se sente amado aqui é porque não quer se sentir amado. E não vai se sentir amado em lugar nenhum. Mas nós perseveramos no amor ao próximo. Porque é o segundo maior mandamento que o Senhor nos confiou. O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Mas o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Nós precisamos amar e é o que nós temos feito. Nós temos perseverado no evangelismo. Nós tivemos uma reunião com o Ministério de Ensino. E aí queriam fazer uma guerra lá dentro. Liderada pela líder da gangue, Cris Argentin. Para ver se nós éramos calvinistas ou arminianos, doutora Karina, pastora Karina. Eu quero dizer que nós perseveramos no evangelismo. Porque na verdade nós cremos que quanto mais nós falarmos de Jesus, mais pessoas serão alcançadas pelo Evangelho e menos pessoas estarão no inferno. Se você concorda, diga amém. Amém. Ou seja, nós somos nesse caso mais arminiano do que calvinista. Os calvinistas responsabilizam Deus, os arminianos responsabilizam o homem. Então nós somos meio a meia. Nós somos, vamos inventar uma agora? O que nós podemos ser? Calviniano ou arminista. Mas nós somos os arminianos controlados, se é que nós podemos dizer. Por quê? Porque nós temos perseverado. Nós temos perseverado naquilo que o Senhor nos manda fazer no Evangelho de Mateus capítulo 28. Ide, fazei discípulos, vamos evangelizar, vamos ganhar a cidade, vamos ganhar o estado, vamos ganhar a nação. Porque eu quero te dizer, chegou o tempo de Hortolândia ser tomada de assalto, pois a tua casa, a casa dos seus familiares, dos seus parentes, dos seus amigos, que residem aqui, serão impactados com o poder do Evangelho. Só quem crê, diga amém e dê um aplauso a Jesus. Nós podemos linkar, selecionar vários protagonistas da Bíblia que perseveraram diante de um chamado. Mas aquele que mais me chamou a atenção, Noé. Noé teve um chamado para construir uma arca. Irmãos, eu já falei isso, você já leu isso, nós estamos cansados de saber. Agora se coloca nesse momento no lugar de Noé. Nunca havia chovido na terra. E Noé recebe o chamado de Deus e fala assim, constrói uma arca, porque vai chover, vai inundar, vai acabar tudo em água. Se coloca no lugar dele, se você faria. Você até poderia, e eu também, aceitar o chamado de pronto, né, pastor Fabrício? Amém, Senhor. O Senhor está mandando construir a arca, vou construir a arca. Só que a Bíblia diz que demorou 120 anos. Vê se tem alguém com cara de 120 anos do seu lado. Tem, porque eu estou vendo daqui, né? Dá para ver daqui, você é quase um maracujá de gaveta, irmão. Ei, a Bíblia diz que Noé levou 120 anos para construir essa arca. Nunca havia chovido na terra. E agora você imagina, toda vez que Noé vinha para dar uma martelada no prego, para construir a arca, alguém passava na rua e falava assim, ô maluco, louco, nunca choveu.
O lugar mais próximo que tem água aqui de nós é mais de 100 quilômetros daqui. Nunca vai acontecer isso. Isso deve ter acontecido uma, duas, dezenas, centenas, milhares de vezes. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Noé foi perseverante. Não importa quantas vezes vierem falar para você aquilo que o Senhor não disse, não importa quantas vezes pessoas se levantarem para te afrontar, o que eu e você precisamos fazer é sermos perseverantes, porque chegará o dia que a palavra vai se cumprir e nós seremos recompensados. Só quem está entendendo, diga amém, dê um aplauso ao Senhor, faz alguma coisa no seu lugar. Você já imaginou se Noé não fosse perseverante? Pois eu quero dizer uma coisa. Todos aqueles que desistem, colocam em xeque o projeto de Deus através da vida dessa pessoa que desistiu. Sabe por quê? Porque tem pessoas que só serão alcançadas pela salvação, que só serão alcançadas pelo Evangelho através de você, não de mim. Não é do seu irmão da direita, não é o seu irmão da esquerda. Tem irmão da esquerda, né? Não deveria, mas tem. É por você. E se você desistir, essas pessoas não serão alcançadas. E aí vai dar mais trabalho para a gente. Então olha aí, com cara de profeta, para quem está do seu lado, e fala para ele assim, ó, você está proibido de desistir. Você está proibido de desistir. John Maxwell diz que a perseverança não é um longo ato, mas muitos atos curtos, repetidos todos os dias. Perseverança não é você fazer algo grandioso uma vez por ano. Perseverança é você ter atitudes corriqueiras, todos os dias, todos os dias, todos os dias, até que se cumpra aquilo que o Senhor prometeu. Todos os dias, irmãos. Nós temos, quem tem célula aqui? Levanta a mão. Sabe o que é perseverança? É ter célula, mesmo quando não vai ninguém. Já aconteceu isso com alguém aqui? Tem célula, mas não foi ninguém. Sabe o que você faz? Faz como eu fiz algumas vezes. Coloca lá uma cadeira e fala, Espírito Santo, senta. Aí você já não está mais sozinho, põe um louvor e chora de desespero, dor, tristeza. Faz o que você quiser. Mas perseverança é isso. Mas sabe o que me deixa abismado? Nós somos uma igreja na visão celular. Ou seja, nós nos movemos por célula. Não vão na minha célula. Um dia, 2 semanas. Aí eu desisto, paro. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de você. Nós estamos na visão celular mais de 20 anos, né, amor? E nós temos célula toda semana. Nós temos célula toda semana. Olha aí para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, deixa de ser vagabundo, irmão. Fala, deixa de ser preguiçoso. É assim que funciona. É a perseverança. Nós precisamos ser perseverantes. Nós devemos permanecer constantes. Nós devemos continuar perseverantes, mesmo quando o aplauso acabar. Irmãos, hoje, você falar que é da Vida Nova, as pessoas, ó, muito bom, que igreja, aplauda junto comigo. Que linda igreja, parabéns, maravilhoso. Mas vai chegar um dia que esse aplauso vai acabar. E a gente para? Não para não. A gente continua. Ah, mas se não tiver mais ninguém, morreu todo mundo, foi salvo. Continua. Porque quando Jesus voltar, eu vou subir. Pastor Fabrício, continue. Pastor Lucas, perseverança, continue. Porque eu vou com Jesus.
Não podemos desistir, tem que perseverar. Quantos estão me entendendo? Digo amém. Segunda coisa, nós fomos chamados à obediência. Primeiro, resiliência, perseverança, não desistir. Segunda coisa, nós somos chamados a sermos obedientes. Olha para quem está do seu lado, vê se ele tem cara de obediente. Faz com a cabeça se ele tem ou não tem. Se ele não tem, faz assim. Isso, ó. Isso, tem muito pai aí entregando o filho, né? Muito marido, principalmente, estou vendo muito marido assim, ó, não sei o que está acontecendo. Mas nós fomos chamados à obediência. Irmãos, nós precisamos ser obedientes. Deuteronômio 28, verso 1 diz o seguinte: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, diga comigo, obedecerem. Fala mais alto, fala obedecerem. Fala com fé, pelo amor de Deus. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, os seus preceitos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês tão somente obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Você pode dizer amém? Então obedece! Porque eu tenho um chamado, você tem um chamado para a obediência. Agora eu fico impressionado como as pessoas dizem que são obedientes a Deus. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você obedece a Deus? Responde para ela. Duvido. Sabe por quê? Como é que pode alguém obedecer a Deus, a quem não vê, e ser desobediente àquele que vê? Como é que pode obedecer a Deus e não obedecer aos pais? Como é que pode obedecer a Deus e não obedecer ao chefe, ao patrão, ao líder, ao pastor? Como é que pode? A obediência aqui não diz seja obediente. A obediência aqui não é somente a Deus. Mas nós precisamos obedecer. Desde que não afronte a santidade de Deus, nós temos que obedecer, irmãos. Aí a lei dos homens não ofende a santidade de Deus, não ofende os princípios de Deus, obedeça. Ah, mas eu posso passar no sinal vermelho? Seja obediente. Eu posso correr com o carro? Nem foi, saiu. Correr com o carro, minha mão já fez assim. 8 multas, amor. Mas eu sei, foi a MIT que pegou seu carro. 8 multas. Minha filha, seja obediente. E eu vou te dar uma palavra, me dá o dinheiro para pagar essas multas. Ei, nós precisamos ser obedientes. Não tem como obedecer a Deus, a quem nós não vemos, se nós não formos obedientes aqui nesse plano. Israel estava prestes a entrar na terra prometida. É o que está descrito aqui em Deuteronômio. Mas nós precisamos entender que a vitória não dependeria apenas de estratégia militar, mas dependia também da obediência daquele povo. Está entendendo? Para você conquistar aquilo que Deus prometeu, para você conquistar aquilo que é seu por direito, não adianta só ter estratégia, tem que ser obediente. Porque sem obediência é impossível conquistar. Uma igreja saudável, e aqui eu coloco Vida Nova Hortolândia, não é medida apenas pelo número de membros ou de pessoas que frequentam os cultos, mas é pela obediência no propósito que o Senhor estabeleceu para nós. Obediência na pregação da palavra, irmãos. Você não vê muita gente renomada aqui pregando. Você não vê celebridades vindo aqui ministrar. Não vê. E não verá. Mas eu posso garantir uma coisa para vocês. Nós somos pastores no anonimato. Não somos famosos,
não somos celebridades, não recebemos 1 milhão de curtidas, mas nós somos obedientes à palavra. Você nunca verá nenhuma heresia sendo pregada aqui. Você nunca verá um homem ou uma mulher de Deus ministrando a palavra aqui que esteja devendo para o Senhor. Você viu que eu emendei, né? Para o Senhor. Porque devendo por aí talvez você esteja, né? Então, irmãos, nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos ser obedientes à palavra. E você pode ver esses meninos que vão ser ungidos pastores. Talvez você olhe para eles e fale assim: não sabe nem trocar fralda ainda. Verdade. Meu genro, por exemplo, não sabe. Nem dele, nem da filha. Mas são obedientes à palavra. Olha para quem está do seu lado e fala: seja obediente à palavra. Nós temos um chamado para sermos obedientes na integridade. É muito fácil ceder, irmãos. É mais fácil ceder do que obedecer. É mais fácil a gente aceitar do que obedecer. Obediência à integridade é algo que é para poucos, irmãos. Que o Senhor nos conserve, mas não tem escândalo nesse altar. Não tem escândalo nos bastidores desse ministério. Ninguém aqui aparece em reportagem criminal, lesando, prejudicando, aproveitando. Porque nós somos obedientes à integridade. Sendo que seria tão mais fácil ceder ao modismo. Seria tão fácil encher a igreja trazendo celebridades. Mas nós prezamos pela obediência. Obediência em amar e cuidar. Você acha que é fácil amar e cuidar? Cadê os 12 que vão ser legitimados hoje? Levanta a mão bem alta assim, ó. Se prepara! Porque ser obediente no amor, no amar e no cuidar, significa muitas vezes ser injustiçado. Significa muitas vezes sofrer ingratidão. Mas nós somos obedientes, irmãos. Nós somos obedientes em amar. Nós somos obedientes em cuidar. Porque é assim que o Senhor determinou como propósito para as nossas vidas. Lembra de Abraão? Abraão, ele foi recompensado. Porque ele foi obediente. Ele largou a parentela. Ele largou a família. E ele obedeceu ao Senhor. Eu quero te dizer algo, irmãos. Sabe por que talvez você ainda não conquistou o que você sonha e você ainda não tomou posse das suas promessas? Porque está faltando obediência. Obediência está ligado diretamente a confiar. Não tem como obedecer se não confiar. Abraão confiou na palavra de Deus. Ele estava confortavelmente no meio dos seus, na terra onde ele desfrutava. Mas ele foi para uma terra que ele não conhecia simplesmente por causa da obediência. Aí eu pergunto para você nessa noite: o que é que você tem desobedecido a Deus? Em que você tem desobedecido ao Senhor? Porque isso é um impedimento para que se cumpra na sua vida as promessas que Ele tem feito a você. Hernandes Dias Lopes, ele diz que obedecer é uma chave que abre portas das bênçãos sobre as nossas vidas, irmãos. Não tem como as bênçãos recaírem sobre você e sobre mim, se nós não formos obedientes. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, ó: seja obediente em nome de Jesus. Seja obediente, seja obediente. Seja obediente a Deus, seja obediente aos seus pais, seja obediente às leis, seja obediente. Pratique a obediência.
Viva a obediência. Porque é assim que nós vamos escancarar os céus, para que as bênçãos recaiam sobre nós. Ser obediente, a visão que o Senhor nos confiou, é não ceder ao modismo gospel, que nós temos visto muitos ministérios cedendo. Ser obediente é não negociar os princípios que o Senhor estabeleceu, irmãos. Até porque ministério não tem a ver com aquilo que é fácil. Ministério tem a ver com aquilo que é santo. Nós não fazemos aquilo que é conveniente, nós fazemos aquilo que é verdade. Se você está me entendendo, diga glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor. Existe recompensa para mim, existe recompensa para você, mas existe recompensa para a igreja também. A recompensa de uma igreja como Vida Nova Hortolândia. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, diz o seguinte: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Aqui o apóstolo Paulo mostra que líderes, eles são gerados por meio de uma cadeia de fidelidade, irmãos. Se nós queremos líderes fiéis, nós precisamos ter uma base fiel, uma matriz fiel, uma cadeia fiel, para que a partir dela sejam gerados outros líderes, outros 12, tão somente fiéis. Uma igreja fiel, ela persevera no seu chamado, gerando líderes que carregam a mesma visão e o mesmo caráter. Quem vai ser legitimado hoje? Levanta a mão. Mesma visão, mesmo caráter. Mesma visão e mesmo caráter. E isso não é apenas fruto de treinamentos. A gente não fica treinando pessoas para que elas sejam líderes. Mas nós vamos passando o DNA daquilo que nós somos, daquilo que nós vivemos. Um DNA espiritual que é plantado nas pessoas através da perseverança e da obediência. A maior recompensa que uma igreja como essa pode receber de Deus é ver a multiplicação de líderes acontecendo ano após ano, semestre após semestre. Em 4 anos nós já somos muito próximos de 500 líderes. Eu quero te dizer uma coisa, tem muita igreja que não tem 500 pessoas na igreja. Nós temos 500 líderes. Você pode dar um aplauso lindo a Jesus? Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Quando nós como igreja, como ministério, temos uma visão, uma missão clara, Deus nos confia homens e mulheres, para que a gente possa dar continuidade, para que eles sejam multiplicadores. Irmãos, e por que Deus nos recompensa com homens e mulheres, com líderes, com 12 que são legitimados? Para que eles possam dar continuidade no trabalho. Ei, Vida Nova Hortolândia não é uma empresa, apesar de ter um CNPJ. Vida Nova Hortolândia não tem um dono nessa questão natural. O único dono da Vida Nova Hortolândia se chama Jesus. Eu não sou dono da Vida Nova Hortolândia. Eu estou como pastor aqui na Igreja Batista Vida Nova Hortolândia. E a recompensa que o Senhor nos dá, por não negociarmos a visão nem os princípios que Ele estabeleceu, é formarmos líderes como você. Para quê? Para que você dê continuidade ao trabalho que nós começamos. Ei, talvez daqui a alguns anos seja você aqui, você pastoreando a igreja, você ministrando sobre a vida de milhares de pessoas.
Você pode dizer amém? Fala com mais fé. Porque é isso que Deus faz. Ele capacita os incapacitados. Ele forja. Por quê? Porque nós precisamos de mais líderes. Por que nós recebemos essa recompensa? Para expandir o reino, irmãos. Numa das reuniões essa semana me disseram assim: pastor, eu não consigo te entender. Com o patamar que a Igreja Vida Nova chegou, sossega, tira o pé. Mas o senhor fica procurando coisa, o senhor quer fazer mais coisas, o senhor fica... Porque o reino não tem a ver com a estrutura. O reino é muito maior do que as estruturas. Nós não somos do reino para que a gente entre numa zona de conforto. Nós pertencemos ao reino para estabelecer a presença do Senhor. Se você está me entendendo, diga amém, diga aleluia, dá um aplauso ao Senhor, faz alguma coisa no seu lugar, pelo amor de Deus. Expandir o reino, expandir o reino, expandir o reino. Nós somos somente um bebezinho ainda com 4 anos. Nós não temos o direito de estarmos cansados. Por quê? Porque nós temos que expandir o reino. Nós temos que expandir o reino. Nós temos que expandir o reino. E toda vez que novos 12 são legitimados, que novos líderes são levantados, como nessa noite, eu vejo assim, mais células funcionando. Vai dizendo amém, vai dizendo amém. Eu vejo mais evangelismo acontecendo, vai dizendo amém. Mais pessoas se rendendo a Jesus, vai dizendo amém. Mais louvor ao Senhor, vai dizendo amém. Uma cidade conquistada, você pode dizer aleluia. E outra coisa, quando eu vejo líderes se levantando, eu vejo mais cuidado pastoral. Irmãos, eu daria conta da igreja hoje? Eu daria conta de cuidar da igreja? Não. Hoje nós temos mais 2 casais de pastores aqui? Não. Amanhã serão consagrados mais 3 casais? Não. Mas toda vez que líderes são levantados, o cuidado pastoral se multiplica. E sabe o que significa isso? Ninguém fica sem cuidado. Ninguém fica sem direção. Ninguém fica sem se sentir amado. Porque todos os líderes, eles desenvolvem uma função pastoral. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida desses? Nós vamos partir agora para a fase final do nosso culto. Mas eu quero pedir para você ficar em pé no seu lugar. Eu quero que você entenda algo. Como igreja nós estamos já recebendo uma recompensa. Mais líderes para trabalhar. Mais guerreiros para poder lutar. Mas eu quero que você entenda que a igreja Vida Nova Hortolândia está aqui. Não é porque ela está num lugar estratégico. Não é porque existem líderes aqui que são fenomenais. Não, 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 não. A Vida Nova Hortolândia chegou onde chegou porque ela não desistiu do seu chamado. Cada célula que aconteceu até aqui, cada batismo que aconteceu, cada discipulado, cada culto, tudo isso é fruto da perseverança, da obediência e da fidelidade. Novos líderes, você que vai ser legitimado hoje, diga amém. Fala mais alto, fala amém. Só os novos líderes, diga aleluia. Olha aqui para mim, continuem. Não desistam. Porque tem uma palavra do Senhor para você. Tem uma recompensa preparada para você. Se você recebe, diga amém, dá um aplauso lindo a Jesus. É um presente receber esses novos líderes. É um deleite compartilhar o ministério ombro a ombro com cada um desses líderes.
E nesse momento eu quero convidar você a exaltar o nome do Senhor, por cada vida que será legitimada nessa noite. Você pode pôr a mão no seu coração e você praticar a oração de gratidão. Comece a agradecer a Deus pela vida desses homens e mulheres que hoje vão ser levantados, legitimados como líderes aqui, como 12 aqui nesse ministério. Obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai. O Senhor é bendito.